É terça-feira, são 21 horas, é a hora de estreia da Lenga-Lenga do Costume. Alberto, olá, como estás? Tudo bem contigo? Está tudo bem, Tiago? Pronto para a quinta Lenga-Lenga do Costume? Não, mas vamos a isso, não é mesmo? Seria uma novidade e não vamos estar agora que a coisa até não está a correr mal, não vamos introduzir novidades que podem ser um bocadinho, lá está, disruptivas e modernas também. Palavra nesse caso. bonita. Não é? Sabia que tu ias gostar. É a quinta Lenga-Lenga do Costume, como sempre, como eu disse, às terças-feiras, às 21 horas, em exclusivo no canal do YouTube da Lenga-Lenga, aliás, no canal do YouTube do Comitê Central, que inclui a Lenga-Lenga do Costume, e também no canal de Facebook do Comitê Central. Podem também ouvir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em todos os sítios onde costumam ouvir os vossos podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast. Portanto, vão lá, subscrevam os podcasts, subscrevam o canal do YouTube, enviem-nos comentários, se quiserem também, para comitecentral21@gmail.com. O mail do Comitê Central, do canal Comitê Central, mantém-se, comitecentral21@gmail.com. Mandem comentários que nós poderemos eventualmente colocá-los, se forem muito engraçados, substituímos conteúdos que estivéssemos a pensar desenvolver no programa pelos vossos comentários. Mas se forem só desagradáveis, podem também merecer uma referência simpática da nossa parte. E podem também continuar a apoiar. Desculpa, Alberto, Era giro uma secção semanal em que nós comentássemos insultos, mas... Por que não? Acho que seria refrescante e, portanto, sim, é um desafio que deixamos aos nossos espectadores e ouvintes para enviarem então para comitecentral21@gmail.com os vossos comentários para nós podermos partilhá-los aqui com a restante plateia da Lenga-Lenga do Costume. E podem também tornar-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central, que nós também muito agradecemos. Bom, Alberto, sem mais delongas, vamos começar por aquele que porventura será o assunto da semana. É incontornável. Marcelo Rebelo de Sousa beijou a barriga de uma senhora muito grávida. O sucedido aconteceu, creio que durante as marchas populares de Santo António. Eu sei que estas festividades semi-carnavalescas são um bocadinho dadas às vezes a alguns, algumas liberdades, alguns, quiçá, abusos. Pareceu-te, a senhora pareceu-me satisfeita com o beijinho do presidente e veio dizer-te para a posterior... Desculpa? Coitada. Não, sabes que eu vi já recentemente, creio que a notícia é até de hoje, a notícia de que a senhora achou muito simpático o gesto do presidente e até depois pediu-lhe um outro beijinho, depois do beijinho na barriga. Não sei se o Presidente da República, como é que isto se faz para dar beijinhos na barriga de senhoras, pronto, que não conhecemos, mas imagino que isto obedeça a algum tipo de rito. É preciso pedir licença para isto ou não? O que é que parece, Alberto? Não faço ideia, nunca beijei a barriga assim, de uma senhora que me grávida, pelo menos desconhecida, não é? A barriga de uma desconhecida grávida, ou não grávida. Desconhecidas não acontece, mas o Sr. Presidente tem uma noção do recato e do pudor um bocado diferente do comum mortal. Pois, sim, embora seja naquele contexto, lá está, de folia, de diversão, se calhar nesse contexto... E de urgências de obstetrícia fechadas, também nesse contexto. Pois, isto, sim, esse contexto é fundamental, acho eu, para percebermos isto, porque o que isto me pareceu um bocadinho não terá sido uma coisa do género, aqueles eventos que nós associamos àqueles cultos evangélicos, onde o pastor abençoa. Dá a sua bênção. Se calhar é um bocadinho isso, é tipo, na eventualidade desta senhora ter o azar de ter de recorrer a uma urgência de obstetrícia que, como tem sido comum nos últimos dias e semanas, não estar a funcionar. Não funciona. Pois pelo menos tem a bênção do presidente, pode ser é uma espécie de, talvez um Iemanjá, não sei, que fica ali a bênção dada e pode ser que, sim senhor, não há médicos de obstetrícia disponíveis, mas ficou o beijinho do líder espiritual e pode ser que a coisa corra... Estava em dúvida se havia de dizer isto, mas anda a correr por aí uma piada que alguém me mandou, que vamos ver o que é que acontece se houver problemas nas urgências de urologia. Pois, mas é um bocado mau gosto e tal. Há boas piadas a isso, mas é pertinente. Os tugas engendram logo estas coisas. Sim, somos muito fortes e de facto é muito bem visto, na verdade é muito bem visto. Não me tinha ocorrido, obrigado Alberto pelo contributo. Foi um grande momento.
Sim, em relação a este bebê, como te dizia, a notícia já surgiu, penso que é de hoje a notícia de que o bebê nasceu, correu tudo muito bem, portanto parece confirmar-se que este é um método que pode fazer escola, portanto eu acho que seria talvez, eu não sei, agora o país, Suazilândia, acho que era na Suazilândia, a Suazilândia tem para lá um líder, ou tinha, até há não muito tempo, que tinha o hábito de, acho que numa cerimónia anual, reunir todas as jovens casadoiras do país num estádio de futebol, pronto, para ele fazer ali uma seleção nacional não interessa, para que é que pensei que era uma churrascada, uma sardinhada. Não, acho que também poderia envolver designers, mas tinha um intuito um bocadinho mais, digamos, profundo do que esse. Mas o que eu se calhar preconizava é que também, enchia-se um estádio de futebol de senhoras grávidas agora durante esta crise das urgências. E o Marcelo abençoavas. Pois, e o Marcelo, uma fila, não é? Sim. Iam passando em fila e levavam um beijinho na barriga, porque aparentemente resulta. Porque esta senhora teve a criança, está tudo impecável, teve a criança num hospital privado, enfim, não sei se isso poderá ter tido alguma coisa a ver com o facto de... Esta senhora que o Marcelo beijou já teve a criança? Já teve a criança, é notícia hoje, penso que é de hoje a notícia, sim. Está. O meu grau de informação. Referir que é a capa do Correio da Manhã, parece-me, de hoje. Nasceu perfeitinha, está tudo em ordem? Sim, e que a senhora veio propositadamente de Angola para ter a filha num hospital privado. Portanto, digamos que a bênção do Marcelo foi um extra, porque ela, em princípio, já tinha a garantia tinha meios de aceder a... Pois, exatamente. Portanto, foi só uma garantia extra de que as coisas correriam bem. Porque parece que não tem corrido muito bem, não é, Alberto? A última notícia que vi foi da urgência de obstetrícia do Hospital de Setúbal, que parece que vai ficar fechada, pelo menos durante 21 dias. Portanto, e não essas notícias, Tiago, são diárias. Cada dia há mais um serviço qualquer de urgência. Em obstetrícia e não só, não é? Em certos hospitais são outras áreas e em certos hospitais afeta mesmo as direções que se demitem. Já tem acontecido já há longos meses. Sim, é verdade, já ouvimos falar disso 2 anos, há imenso sobretudo. tempo. Sim. E eu lembro que a história toda da Covid, ou as restrições todas a pretexto da Covid, serviam para salvar o SNS. E aparentemente não salvou grande coisa. Salvar a face do SNS, não é? Era mais a face, mas nem a face. Não, aquilo de que se falou insistente, que algumas pessoas falaram insistentemente durante a pandemia, que era o facto de ser óbvio que se estavam a adiar consultas e exames importantes. Que isso ia ser aborrecido, ia ter consequências. E que isso ia ter consequências. Tem esta consequência agora de que aparentemente há um excesso de mortalidade de 26%, do qual no máximo metade será explicado pela Covid e, portanto, estamos a pagar esse preço com esta Tenho muitas dúvidas que esse excesso, que sequer metade desse excesso seja explicado pela Covid, mas vamos admitir que metade. Mesmo admitindo que sim, nessa estatística é mais uma em que infelizmente aparentemente... Foi mais uma área em que se andou a brincar-se com as pessoas e isso teve consequências, mas há outras coisas, sei lá, olha o preço do combustível que subiu agora outra vez. Aqueles confinamentos, aqueles lockdowns, aqueles layoffs, aquelas coisas todas, tinham que ter consequências também e estão a ter. Podemos culpar a guerra, mas a guerra não é responsável por uma boa porcentagem disto, seguramente. Sim, a questão é que este governo parece ter um dom especial para conseguir saltar de desculpa em desculpa, mesmo a conjectura internacional, não é? A desgraça da conjuntura internacional parece vir em socorro do governo, que agora tem outras desculpas para dar, porque não parece que seja um assunto que esteja propriamente na ordem do dia, ou em relação ao qual a opinião pública esteja a pressionar muito o governo, esta questão ou seja, esta ligação deste problema das urgências e dos hospitais em geral àquilo que foi feito, à forma como foi gerida a pandemia de Covid, não parece ser uma ligação que esteja nem a ser feita. Nem nenhuma, um problema que temos em Portugal, Tiago, é que as pessoas, quer dizer, generaliza, não é? Mas muitas pessoas não conseguem estabelecer os nexos entre os acontecimentos. Estes foram próximos, não é? Estes foram bastante próximos. Sim, há um facto, e esse facto tem uma consequência, mas a ligação entre uma coisa e outra, as pessoas não establecem, não reparam, ou se reparam, não se importam. Acham que, apesar de tudo, o excesso de mortalidade, o facto de haver bebés que não têm senhoras que não têm condições para realizar os partos por devidos cuidados, etc. Isso tudo
se calhar é um preço a pagar, um preço justo a pagar pela necessidade de fugir da Covid, que tivemos de nos proteger da Covid, isso justifica tudo. Sim. Aparentemente. Outros não reparam sequer que existe uma ligação entre uma coisa e outra, dizem que isto não tem nada a ver e que... Sim. Bom, seja como for, pois, independentemente de mesmo que admitamos que necessariamente teria que haver um preço a pagar por todas essas restrições que se criaram durante a pandemia da Covid, a verdade é que Portugal parece estar a pagar um preço proporcionalmente bastante mais alto do que a generalidade dos outros países, o que... Sim, porque o nosso serviço de saúde está como está e nem todos estão assim, o preço do nosso combustível é o que é e nem todos são assim, não é? O que vem demonstrar que... O excesso de mortalidade, desculpa Tiago, em geral também está a acontecer em Portugal, não está a acontecer em todo lado. As pessoas... Depois também é esse lado, há essa desculpa que os portugueses usam para si mesmos, que é dizer, lá fora também é assim. Não é. Muitas vezes não é. O que está a acontecer aqui claro, sim, lá mais fora grave. Os sistemas de saúde terão conseguido incorporar a necessidade de reagir à pandemia da Covid de forma muito mais eficaz do que nós fizemos, nomeadamente sem abdicar do funcionamento mais ou menos normal do resto do sistema. Coisa que aqui, agora, de forma muito patente, não aconteceu, uma vez que todo o sistema foi reestruturado para dar a resposta única, exclusivamente, ou quase única, exclusivamente à Covid, e tudo o resto foi... E, por outro lado, existe um fanatismo, uma cegueira ideológica, passa a redundância, em Portugal, para combater a participação dos privados na saúde. Sim. Mesmo através das PPPs. Nós vemos aquele caso clássico, mas é um caso que é generalizável, do Hospital de Braga, que era considerado o melhor do país, que funcionava em regime de PPP, com o grupo José de Melo, acho eu. E este governo, apenas por convicção ideológica, temos uma ministra da Saúde que canta o hino da CGTP no chuveiro, temos um primeiro-ministro... É porque a canção é muito bonita. É só porque a canção é muito bonita. Muito. E isso também tem custos. O facto de se escolher como modelo, já não falo nos Estados Unidos, porque as pessoas depois têm muitos equívocos acerca da saúde nos Estados Unidos, mas, por exemplo, o sistema alemão, assim, o sistema de um país civilizado, em geral, escolhemos um modelo mais para o venezuelano, ou por aí, ou o sistema cubano, em que os turistas, como é o caso dessa senhora que veio de Angola para ter o parto num hospital privado, o sistema cubano em que os turistas frequentam um ou outro hospital, que eles estarão lá com algumas condições, e os hospitais públicos são o que são. Os nossos não chegaram ao descalabro dos hospitais públicos cubanos, mas por este andar, e com a debandada que está a haver de profissionais que fazem muito bem, e se acham que não têm condições e que podem encontrar vidas melhores noutros sítios, fazem muito bem a sair, com certeza. Sim, eu também não sei se não, com o trabalho que estamos a fazer, na tentativa de provocar uma debandada de turistas, provavelmente também não se vai colocar sequer essa necessidade de termos um hospital a funcionar só para turistas, porque aparentemente estamos a fazer um bom trabalho no sentido de tornar também o destino Portugal bastante menos atrativo. Nós falámos de cegueira ideológica e se calhar aproveitamos essa questão da cegueira ideológica para fazer a transição para o nosso segundo assunto da semana. Vamos a isto, Alberto? Vamos lá. Vamos lá. E é de cegueira ideológica, de alguma maneira, que vamos falar também em relação a este segundo tema, mas antes de falar da cegueira, vamos abrir os olhos para algo muito importante, que é o facto do Azeite Talismã apoiar a lenga-lenga do costume. É verdade, o Azeite Talismã continua connosco e nós convidamos os nossos ouvintes e espectadores a também darem o seu contributo, tornando-se patronos da lenga-lenga do costume em patreon.com/Comitê Central. Mas voltemos então à questão da cegueira ideológica, Alberto, para o nosso segundo tema da semana, que diz respeito à notícia de que a varíola dos macacos vai mudar de nome por vontade expressa da Organização Mundial de Saúde. Sim, que considera este nome, a varíola dos macacos, um termo discriminatório e, portanto, que precisa de ser alterado. Acho que estás bastante por dentro deste assunto. De facto, há um grupo de especialistas, não é? Que também se reuniu exatamente, não é? De especialistas que se reuniu para avisar a OMS e para alertar a OMS para a urgência de alterar o nome varíola dos macacos. Alberto, avança com o que sabes sobre este tema. Os especialistas não só escreveram uma carta à OMS a pedir com a maior urgência a mudança de nome, como estão reunidos, aparentemente, a congeminar um novo nome para substituir a varíola dos macacos. Mas é uma reunião... Pois não sei se é dia e noite, estão reunidos há 6 dias. Ok. E já saiu fumo branco, já há hipóteses para alternativas? Há um fumo assim acinzentado, saiu uma possível designação, mas que é impronunciável, que é um código qualquer, uma coisa tipo H5N2 4BC, parece uma password,
aqueles passwords que a gente encontra. É pouco orlhudo. Temos que estar ali a escrever. Sim. Mas estes senhores, e a OMS concorda inteiramente, acham que se deve mudar o nome para evitar a discriminação. Sinceramente, já falei disto na Rádio Observador, eu não percebo que discriminação, não percebi de início de que discriminação estavam a falar. Pensei que fosse da dos macacos, mas acho que os macacos não protestaram. Isso é de facto a parte surpreendente desta questão, não é? Porque tal como quando se falava do vírus chinês e havia muita indignação, não se pode... Que por acaso era, tal como a gripe espanhola, também a espanhola, mas nunca ninguém se insurgiu especialmente. Acho que aí não sei se era bem, aí há dúvidas, não é? Nem sequer era, não é? Nem sequer era, ou seja... Não, na espanhola não é, aí é que é o contrário, era um caso... Há quem diga que veio do Kansas, de uns soldados que tinham regressado da Primeira Guerra, não sei o quê. Pois, mas nem por isso gerou indignação, nem sequer a posteriori, o facto de ser conhecida como gripe espanhola. A gripe espanhola era apenas porque a Espanha era o único país na altura que divulgava a gripe, porque tinha menos restrições na imprensa, acho eu. E então divulgava as notícias da gripe. No resto da Europa as notícias eram mais controladas e então as notícias vinham de Espanha, e as pessoas consumiam as notícias de Espanha, ou consumiam, não diretamente na altura, mas acabavam por chegar as notícias de Espanha e daí se identificar essa gripe com a então ainda mais razão haveria nesse caso para se alterar também o nome, não é? Porque aí sim, no caso do vírus chinês já tenho mais dúvidas. Mas parece que até este senhor, cujo nome é difícil de pronunciar, e portanto eu não vou fazê-lo porque... O da OMS, o senhor da OMS, sim, o diretor-geral da OMS, parece que até agora... Parece um novo nome sugerido para a varíola também, parece uma password também, claro. Pois, parece daqueles gerados aleatoriamente, não é? Como quando entramos numa aplicação qualquer nova e nos sugere uma password que é absolutamente impossível de memorizar. Mas este senhor parece que em privado até também já terá assumido que é possível que aquilo tenha sido lá da China, sim. É de facto uma coincidência interessante. No caso da Covid. Sim, no caso da Covid. Mas, portanto, a discriminação, surpreendentemente, não é... Não é dos macacos. Não é aquela discriminação de que se falava de início dos homossexuais, porque a doença tem sido até agora quase limitada a homossexuais, e acho que no Reino Unido há 3, 4 dias, pelo menos 98% dos casos detectados, eu acho que o Reino Unido é o país em que se detectou mais casos até agora, foram entre pessoas que tinham tido, homens que tinham tido sexo com outros homens, num certo período anterior, portanto, e por causa disso, mas que uma doença obviamente nunca poderá ser confinada a homossexuais, não há doenças contagiosas que liguem muito à orientação sexual, podem a certas práticas ligadas a certas orientações sexuais favorecerem um surto determinado das doenças. Parece que é o que aconteceu aqui. Mas havia o cuidado de não discriminar os homossexuais. Também não percebo como é que o nome varíola do macaco discrimina os homossexuais especificamente. Mas, portanto, o problema da OMS, Tiago, e destes especialistas que pressionaram a OMS, é a possibilidade de discriminar a África e os africanos. Mesmo dizendo isso, uma pessoa ainda não percebe, mas em que medida, não é? Ainda fica a questão. Em que medida? Eu no outro dia fui ver, os macacos não existem em África especificamente, os macacos existem em qualquer região tropical do mundo. Portanto, nem sequer em África que os macacos são maioritários. Portanto, pois. Nem estamos a identificar um animal que seja predominante naquele continente. Pois. A possibilidade que eles não assumem ao chamar a doença varíola do macaco estar a discriminar africanos, é presumir que as pessoas podem identificar africanos com macacos. Ora isso, fora daqueles hooligans do futebol, daqueles selvagens em certos países e não sei o quê, que fazem uns cânticos para insultar certos jogadores, é que eu acho que é mais por aquela pirraça estúpida dos clubes, do clubismo e tal. Ninguém faz semelhante associação. Nenhuma pessoa com 2 neurónios e um bocadinho minimamente civilizada faz semelhante associação. Por isso não percebo o que vai na cabeça destes senhores, sinceramente. É possível que, lá está, tu referiste o futebol e aquela coisa, aquela histeria das multidões, é possível que no seio da OMS, ou até destes grupos especialistas, haja pais de família, sim, que ao fim de semana, se transformam em ultras, em hooligans asquerosos, em claques de futebol e que estão ali furiosos e acharam, é uma espécie de snobismo invertido, não é? Acharam, neste caso não querem que se chame certas coisas, certas pessoas, o objetivo é o inverso, mas no fundo estão a presumir que essa associação entre um certo animal e uma certa etnia que é legítima. Estão a fazer eles essa ligação, não é? Não passa pela cabeça de ninguém, quer dizer, minimamente civilizado, não é?
E é isso que eles estão, no fundo, estão a chamar a atenção para a possibilidade de se fazer essa associação. Estão a normalizar, estão a dizer, chamar macaco é como, evidentemente, vai remeter para os africanos. Claro. Estão a assumir que essa ligação é evidente e que é tão evidente que tem que evitar. Se tem que evitar, claro. É das coisas, assim, Tiago, é das coisas mais estúpidas que eu... É das coisas mais racistas. Enfim, que eu tenho memória. Sim, é que há coisas estúpidas e parvas, há coisas estúpidas e parvas que não têm consequências, não são graves, são apenas ridículas. Esta não, esta é mesmo nociva, é uma coisa é insultuosa para todos nós, para qualquer pessoa. Estes negro 2 ou anos, branco. E se estes 2 anos estiveram repletos de coisas parvas vindas da própria OMS e algumas graves, mas esta realmente... junta o grave, é muito insultuoso isto. É absolutamente absurdo. E também queria só também destacar a necessidade que estes organismos têm nos tempos que correm de fazer política, não é? Esta gente quer fazer política, não são meramente técnicos que dão opiniões... Tal como os próprios especialistas que escreveram a carta, não é? Em vez de estarem supostamente são cientistas, em vez de estarem a trabalhar em coisas sérias, estão preocupados com estão a perder tempo com isto e tem uma vantagem, é que de facto se nós já tínhamos fortes suspeitas de que a maior parte desta gente... é de uma incompetência atroz, agora juntamos a essa certeza também a convicção de que Tiago, deixa-me só juntar aqui uma coisa. Em Portugal, o grupo de especialistas que aconselhava o governo naquelas reuniões do Infarmed, certo, eram uns 7 ou 8, lançaram agora um livro há umas semanas. Lançaram há 2 ou 3 semanas. Pelo Natal, no Natal normalmente a coisa... Não foi a tempo, era um livro para explicar como é que Portugal foi um caso de sucesso no combate à Covid. Portugal, desde o início da pandemia, é hoje o 3º país do mundo, não contando com Andorras e Liechtenstein, país com alguma dimensão, é o 3º país do mundo em mais casos de Covid por 1 milhão de habitantes. Portanto, se há casos de falhanço rotundo no combate à Covid, o que é que isso queira dizer? O livro saiu e eles fizeram um lançamento do livro e tiraram umas fotografias todos juntos, muito, muito sorridentes, esses especialistas. Mais grave do que isso é o facto do livro, agora tem que fazer uma adenda com esta coisa da mortalidade excessiva, não é? Para juntar, um pus fácil para juntar a este cenário de sonho que foi, de facto, a forma como combatemos a Covid. Vem muito a propósito. Isto é a mesma coisa que o Corpo de Bombeiros que tomava conta da região de Pedrógão em 2017, passa-me ao gosto da piada a seguir ter publicado um livro para falar do sucesso da empreitada, do combate aos incêndios. Sim, é mais ou menos a mesma coisa. É isso. Bom, nós não vamos acabar esta segunda parte num tom negativo e por isso vamos convidar-vos, não, antes pelo contrário, e por isso vamos convidar-nos a verem este reclame. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá estamos de volta. Valeu ou não valeu a pena verem este reclame do azeite talismã? É um estupendo reclame. Alberto, estamos de volta. Terceira e última parte da lenga-lenga do costume. É um bocadinho um comic relief quase esta terceira parte, porque vamos falar de algo muito giro e delicioso, que é ingerir insetos. Ingerir insetos, porque há novidades no que ao ingerir insetos diz respeito. Alberto, avança lá, por favor, com a novidade, que é importante. Não, a novidade parece que o Politécnico de Lisboa vai introduzir, ou já introduziu na sua cantina, insetos. Insetos, ok. Portanto, foi no dia... Os bichos que as pessoas matam com inseticida ou com o bico de sapato. Já agora uma dica, desculpa, ainda bem que falaste nisso. Para quem quer ingerir insetos, não os mate com inseticida. É melhor se calhar não. É melhor abatê-los por meios
Não sei, kosher, não, mas inseticida não, é melhor não, porque em termos depois de tempero é capaz de ficar também mal gostoso. Pequeno estrangulamento, não sei. Assim, talvez um micro-mata-leão, ou não sei se faz sentido arrancar partes, não sei, porque depois também também se perde alguns nutrientes, não é? É capaz de se perder. Dizem que as patas, por exemplo, são mais saborosos. E crocante também. Mas quem disse isso foi internado a seguir, não sei. Mas está para sair de certeza, está para sair em breve, porque cá está, eu estou a ler a notícia do Politécnico, eu não sei exatamente que organismos é que estão incluídos no Politécnico de Lisboa, mas tinha gosto. Não sei, em princípio não vou para lá estudar e certamente não vou para lá comer, não vou para lá almoçar e jantar, de certeza. Pois, mas parece que foi dia 15 de junho que a emenda das cantinas do Politécnico de Lisboa que incluiu Está fresquinha a notícia, então? Está fresquinha. É muito fresquinha. Como os gafanhotos e as minhocas que eles põem lá. Também muito fresquinhos, sim. Massa espiral de proteína de insetos, produzida apenas com sêmola de trigo duro e farinha de búfalo. Eu não sei do que é que se está a falar. O búfalo, que eu saiba, desde que eu vi. Não é esse búfalo, não. É uma bicheza qualquer. Chama-se búfalo, a sério. É muito complicado O búfalo é uma palavra muito polissémica. Há aquele queijo de búfala. Pois há. Há o búfalo americano e agora um búfalo qualquer que tem a ver com os insetozinhos quaisquer. Sim, vamos lá ver, da minha experiência pessoal, em termos de comer em cantinas de faculdade, eu devo ser muito sincero e dizer que não creio que seja a introdução de insetos que fosse piorar muito, sim, que fosse piorar significativamente, era outra coisa que eu poria para o lado e depois comia só o pudim. Normalmente, ou o iogurte. Portanto, nós só comíamos a sopa na altura. Sim, a sopa de batata. Era uma água e tal. Uma aguadilha de batata e depois qualquer coisa que viesse fechada numa embalagem. Sim, o resto também era de evitar. Ou um pudim, porque garantidamente era daqueles também pré-fabricado e, portanto, aí uma pessoa estava segura. O resto era apesar de já não termos idade para isso, o resto basicamente era para brincar, a atirar às paredes ou a ver o que é que aguentava sem escorregar mais tempo. Os insetos aguentam bem colados às paredes. Uma grande mais-valia. Lá está. Normalmente temos esse problema nas casas, é o bicho na parede. Pois é. Mas, portanto, insetos, atenção, estamos a falar do Politécnico de Lisboa, mas obviamente isto faz parte de uma onda muito mais vasta, que parece decidida a convencer-nos a alterar os nossos hábitos alimentares, porque acho que é bom para o planeta, ou o que é. Por acaso, agora que penso nisso, para o planeta é capaz de ser bom, mas por acaso comer insetos podia ter alguma mais-valia. Imagina comeres os mosquitos que transmitem a malária. 2 em 1, interessante, mas não sei, mas não tenho ouvido falar dos mosquitos, não sei que tipo de mosquito é que transmite a malária, não sei se servem disso na cantina do Politécnico de Lisboa, mas eu estou um bocadinho renitente ainda em alterar a minha dieta, passando-a para proteína à base de insetos. Mas, Alberto, eu sei que tu evitas alguns tipos de víveres, tu estás tentado a testar uma brincadeira destas, um dia destes, uma lesminha, um escarvelho? Não, eu sou muito, eu gosto muito de experimentar comida que não conheço e de gastronomias de países que eu não conheço, gosto muito, mas aos insetos não chego, não. E depois há a questão de princípio que tu referias agora. Certo. Querem-nos tirar os automóveis e o transporte particular e reduzir-nos à bicicleta e presumo que à carroça. Agora na comida querem que deixemos de comer aquilo. E é tudo os mesmos gajos, pá. São sempre os mesmos gajos. São os mesmos gajos. O que é que esta malta tem contra uma pessoa ter uma vida decente? A evolução da humanidade. Toda a evolução. Parece que se quer... são mais ou menos os mesmos gajos que também normalmente favorecem a censura de livros, por exemplo, e a censura de obras. Vêm mais ou menos do mesmo. São progressistas, não é? Que é malta são os progressistas, é malta um progresso que nos vai levar até a ter a vida ao paleolítico superior. Exatamente, o inferior. Ou mesmo o inferior, o superior já acho que era bom demais, já se estava se calhar a dar demasiado cabo do planeta. Há para aí uma gente que defende acerrimamente o atraso de vida como objetivo, em tudo. Sim, curiosamente... normalmente não praticam eles próprios. Raramente. Praticam, mas têm muito gosto
em convencer, mesmo que seja à força, às vezes, de medidas legais e tal, de convencer o resto das pessoas a adotarem estes hábitos, como tu dizias, que passam pela utilização do carro particular, por exemplo, que neste momento parece ser um alvo a abater também para este tipo de progressismo. Mas, por outro lado, esta questão do papar insetos abre aqui todo um novo tipo de cenário engraçado no mundo da restauração. Por exemplo, imagina, tu estás a comer, tu pedes uma sopa, para voltar à sopa que lembrámos a propósito da faculdade, e vês uma mosca, e chamas o funcionário, desculpe, tenho uma mosca na sopa, pá. E o funcionário, em vez de fazer aquele clássico, não é pá, lamento imenso, vou já trazer outra, diz, não, boa, tem, sim senhor, e se procurar bem, vai encontrar também uma lesma, uma barata e um verme surpresa. Portanto, que eu não vou desvendar qual é. E se quiser trago mais. E se quiser trago mais. E se quiser, sim. E se quiser tem refill. Venham com uma tacinha de moscas. Porque nós estamos a fazer churrasco e vieram muitas moscas. Mas churrasco de quê? A questão é de gafanhotos. Churrasco de gafanhotos. Eu teria muita mosca. E, portanto, estamos a dar moscas. Ai. Estamos a caminhar para um mundo absolutamente desagradável. Estamos bastante grotesco. Mas a que ponto é que será preciso chegar para que... Porque normalmente isto acaba numa catástrofe, não é? Em que somos obrigados, por força das necessidades, a voltar a preocupar-nos com coisas realmente sérias e que importam. E pronto, e não sei qual é esse ponto, mas para já o caminho parece ser muito desagradável e vai no sentido de... Mas atenção, desagradável vai no sentido de comermos insetos, mas comer insetos pode não ser assim tão desagradável, Alberto. Ora, vê lá este bocadinho deste vídeo, que eu acho que mostra que comer insetos até pode... Vê lá se isto não te abre o apetite, vê lá isto. Vê lá. Viste isto, Alberto? Não te abriu o apetite? Este imenso. Dá a ideia que pode ser divertido. Para o louvar a Deus parece. Ele parece-me entretido, até porque aquilo é uma vespa. A vespa está viva ainda e cria outro tipo de convívio, não é? Quando tu estás a ingerir alimentos que ainda estão vivos, estabelece-se ali uma relação diferente. Os coreanos comem polvos, alguns coreanos, polvo bebê vivo, não é? Depois, os do sul, não é? Os do norte, quem lhes dera. Sim, os do norte. Os do norte comem pedras que, se eles imaginarem com muita força... Nem as baratas. Quem dera aos do norte, a cantina do Politécnico de Lisboa. Pois é, tens razão. Que é cada vez mais semelhante com uma cantina do Politécnico de Pyongyang. Sabes que é, Tiago? Queixámos-nos de barriga cheia. É capaz de ser isso, é coisa que nunca mais voltará a acontecer a partir do momento em que tivermos à nossa disposição apenas estes deliciosos insetos para papar, porque isto realmente parece um mundo de sonho. Parece que o mundo foi tomado por, agora a sério, parece que o mundo foi tomado, não é correto, fosse a brincar, foi tomado por assim, uma espécie de conspiração de imbecis. Sim, parece a gozar, parece tudo a gozar, parece a qualquer momento uma pessoa está à espera, achavam mesmo que isto era a sério. Não. E é sério. Há mesmo pessoas adultas. É mesmo a sério. E portanto, daí de facto não podermos subestimar o problema. Nós tivemos na matéria do ambiente pessoas adultas com cargos de responsabilidade a dar importância a uma garota que, até pelos vistos, nem vai à escola, nem sequer tem grande instrução e até tinha uns problemas emocionais quaisquer e uns pais particularmente manipuladores. Uma garota novinha, uma miúda. Sim. E de repente viu-se pessoas adultas a dizer que sigamos o exemplo dela, ouçamos o que ela diz. Sim, isto é absolutamente espantoso. Eu tenho ouvido pouco da garota. Se calhar agora perdeu um bocadinho o elan, porque já não é tão garota assim. Se calhar. Havia ali qualquer coisa que atraía muito. Sim, mas foi um exemplo que durante ali uns meses, um ano, para aí, houve pessoas adultas a reparar e a dar importância como uma garota que não sabia nada de nada, não dizia coisa com coisa, disse. Sim. E isso é absolutamente extraordinário. Antigamente havia quem reparasse em garotos, mas esses garotos eram se calhar o Mozart, quando era pré-adolescente e já compunha umas coisas bastante elaboradas. Alguém que, casos raros de fenómenos, prodígios. Sim. Aquela garota não tinha nada. Mas pronto, mas essa é o mundo e outras... que temos, é um mundo bastante... essa e outros garotos, a maior parte deles... Infantil, é um mundo infantil.
garotos com idade para terem juízo que estamos perante este cenário de sonho. Depois beijam grávidas, acabam nisto. Desculpa? Andam a beijar a barriga grávida de transeuntes. Sim, exatamente. Ou transeuntas, não quero ofender ninguém. Quando damos por isso, hoje em dia pode ser qualquer coisa, não é? Pode ser qualquer coisa. Não sei se era um senhor, podia ser um senhor. Podia. A barriga de um senhor. Por acaso era uma senhora, mas podia perfeitamente Há quem garanta que os homens engravidam, não é? Exatamente. E é neste clima de esperança e de positividade que acabamos a lenga-lenga do costume, não sem antes lembrar que nós estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube Comitê Central e no canal de Facebook também do Comitê Central, e que podem escutar estes episódios da Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Não vamos embora sem agradecer ao Azeite Talismã e sem lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem também tornar-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. Enviem os vossos comentários que nós falaremos deles aqui, enviem-nos para comitecentral21@gmail.com. Acho que despachei todos os avisos. E coloquem 5 estrelas onde for possível. 6. E gostos. 6, se conseguirem. Essa malta que faz o hacking dessas coisas é capaz de conseguir colocar mais. E subscrevam o canal do YouTube e nós vemos-nos na próxima terça-feira, às 21 horas. Até lá. Obrigado. Cockroaches, spiders, scorpions. There are an estimated 10 quintillion insects on Earth. 2 billion for every human. But there is one man taking on more than his fair share, one meal at a time. My name is Dave Gracer, and I'm obsessed with eating bugs. To be obsessed means I get told that I'm crazy or sick or weird. And I mean, that's what it is to be in an unpopular position. There is this complete double standard that people have. Bugs, as long as they're in the ocean, crab, shrimp, and lobster, are just fine to eat, and people like them and spend quite a bit of money for them. Whereas if bugs are on the land, suddenly it's all ew. Some more? David Gracer is an average 47-year-old teacher living with his wife and daughter in Rhode Island. But David's diet is not exactly average. He has eaten more than 5,000 bugs over the past 11 years. When it comes to getting bugs, you gotta kill them, and there's a variety of ways of doing that. I prefer freezing them because you go to sleep. So I think it's the most humane way. This is my treasure chest of edible bugs. David keeps a stock of over 12,000 insects from 20 different species. He stores the carcasses in a freestanding freezer in his basement. David's interest in eating insects just kept getting bigger. Grasshopper, grasshopper, grasshopper. And bigger. Fly pupa, cicada. And bigger. Scorpion tastes kind of like this weird plastic. This will last me about 2 weeks, maybe a week. Of the few species of cockroaches that I've had, these are tastier than the others, and they're very crunchy.